O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem de vossas orações. 1 Pedro 4:7. O fim da colheita. Distribuição Comev. Versão brasileira Dublamix, Rio. E aí, vamos nessa, já vai começar. Eu não quero ir. Mas o Todd pensa que você vai, não vai decepcionar. Acontece que eu não disse ao Todd que iria. Anda logo, Matt. Ele precisa de apoio. Reunião do Clube de Filosofia. Deus existe? Uma apresentação de Todd Gates. Tá colocando sua fé numa coisa que nunca viu. Mas não é uma fé cega. Podemos provar que Deus existe. Mas onde? Eu não vejo prova nenhuma. Onde ele está? Deus é espírito, não pode vê-lo. Ah, então acho que está se escondendo. Anda, Deus, aparece e se mostre como um homem. Para com isso. Deus é invisível. Como sabe que Deus existe? A gente não consegue ver. Nós só sabemos, acredite. Temos que aceitar sua opinião. Temos provas. Como você prova que Deus é invisível? Só porque não podemos ver não quer dizer que não exista. Todd, tá vendo minha namorada aqui comigo? Não tá vendo? Olha só, você não tá vendo porque ela simplesmente não existe. Dá um tempo, vocês estão brincando com as palavras. Não, queremos que você se dê conta do que está dizendo. Você não quer encarar o fato de que Deus existe e que terá que lidar com ele. E você não quer responder minha pergunta. Como é que prova que Deus existe se não podemos vê-lo? Vai, responde. Não se vê a emoção do amor, mas sabemos que existe. Não se vê o vento, mas sabemos que existe. Vai, Todd. Eu apenas sei que ele existe. Tá parecendo que você tem mesmo uma fé cega. Tem que haver um Deus. Olha quantas pessoas acreditam nele nesse mundo. Olha, posso te mostrar várias crianças que acreditam em Papai Noel, mas ele não existe. Vocês não querem acreditar. Não precisamos de uma muleta religiosa. Não é uma muleta religiosa. Ainda não respondeu minha pergunta. Como prova que Deus existe se não consegue vê-lo? Eu não sei. Esses caras do Clube de Filosofia se acham melhores do que o próprio Sócrates. O Todd é cristão há pouco tempo. Não estava preparado para um debate com eles. Nós tínhamos pensado em outra pessoa e não estava disponível. O que está querendo dizer? Que queríamos que você fizesse isso. Escuta, eu não vou apresentar a verdade a pessoas que só querem destruí-la. Ocupado demais lendo algum artigo? Pelo menos eu os leio. Gente, por favor. Desculpe, Matt, eu fiquei irritado. Ah, tá bom. Pra onde o Todd foi? Não sei, vamos até o carro dele. Vamos falar com ele.
Eu detesto deixar que aqueles caras pensem que levaram a melhor. Eu só queria que surgíssemos com algo que os colocasse em seus devidos lugares. Podia dizer quando o mundo irá acabar. Ia chamar a atenção deles. Hã? Jazz. Espera aí, o que é isso? É um relatório que o Matt vem estudando. Parece que diz quando o mundo deverá acabar. Fala sério. Esquece, Jazz. Peraí, eu acho uma boa ideia, mas como é isso? É sobre um trabalho que um aluno... Não é sobre nada. Não é mesmo, Jazz? Peraí, eu também tenho o direito de saber. Não é nada. Peraí, me fala. Esquece. Conta pra ele, Matt. Vai, esquece. Por que não quer falar? Até logo, Scott. Depois nos falamos, Jazz. Matt, A preocupação em pessoa. que história é essa de fim de mundo, hein? É um relatório que o Matt vem estudando. Ele encontrou na biblioteca. Foi escrito por um aluno, um cara chamado Jeffrey Bartell, há uns 50 anos. É uma teoria que ele tinha ou aprendeu com alguém, não sei, mas tenta demonstrar que a Bíblia nos diz quando o mundo irá acabar. Leu isso? Não, eu não li ainda. Mas o Matt me contou umas coisas e parece bem interessante. Você encontra na biblioteca. É mesmo? É sim. Agora eu tenho que ir, a gente se vê. Até logo, Jess. Não, Todd, você se saiu bem. Não se preocupe, não foi mal, não. Olha, eu não quero mais ouvir falar naqueles bobalhões no Derek. Eu não quero saber o que disseram. O importante é que as pessoas escutaram o que você tinha a dizer e prestaram atenção. Olha, eu tenho um plano. A que horas fecha a biblioteca, hein? Não se preocupe, eu tenho um plano. Fique tranquilo e nos falamos depois então, combinado? Nos falamos depois. Fique calmo. Clube Não vai de ser nada Filosofia. fácil. Nós ainda temos muito trabalho. Oi, eu sinto muito, eu não queria interromper nada. Mas aqui é a sala do Clube de Filosofia, onde os ateus se reúnem? Quem é você? Eu estou interessado. Então, qual é a sua próxima reunião? Quinta-feira que vem. Por quê? Eu tenho um tema para reunião. A gente estava resolvendo agora. Tenho um tópico para vocês. Qual é? O fim do mundo. Como assim? Eu acho que sei quando vai acabar. Você sabe? Pelo menos quando a Bíblia diz que irá acabar. Ah, é. É assim... Por quê? É um tópico profundo demais para vocês? Não. É alguma piada? Parece estar brincando. Parece. Aqui tem as informações necessárias. Quando o mundo irá acabar? A apresentação de Scott Lawrence é você? Sou eu. Você vai fazer a apresentação? Ele pega as coisas depressa. Então, vão aceitar ou não? Tudo bem. Colocamos os avisos amanhã. Ótimo. Nos encontramos na reunião. Scott, só não banque o palhaço como o último. Eu só espero que vocês estejam na reunião. Você fez o quê? Quinta-feira que vem, às 8 horas. Ah, você tá maluco? Os caras não vão querer saber disso. Por que não? O trabalho é excelente. O trabalho é a opinião de um cara. O cara está com inveja porque eu pensei nisso antes. Ah, é. Só porque eu tô com inveja. É só porque você quer ficar parado e não fazer nada. Não quer dizer que tem que fazer o mesmo. Olha, Scott, o Matt está certo. Você não pode chegar lá Mas temos que fazer alguma coisa. O trabalho é bom e o Matt sabe disso. Aqueles caras não vão querer ouvir essa história. Por que não? Pra início de conversa é muito controvertido. Não! O trabalho vai colocar aqueles caras no lugar deles. Olha, eu tenho que ir agora. Eu tenho muito que estudar. Espera um pouco, Não, Scott. Você Scott! tem que ouvir um minuto. Scott! Reunião do Clube de Filosofia. Quando o mundo irá acabar? Apresentação de Scott Lawrence, quinta, 23 de abril. Todos estão convidados.
só, eu acho que a pauta pode fechar aqui, né? Eu acabei de ver o cartaz. E o que achou, Frank? O que vocês estão armando agora, hein? É verdade, o cara disse que vai nos contar quando o mundo vai acabar. Quem é o cara? Sei lá, um maluco religioso que procurou a gente ontem. Olha, isso é piada, não é? Não, não é piada. Qual é? Ele acredita e falou sério. Acha que o cara tem alguma coisa? É, tem coragem. Vão procurar saber quem é, não é? Por quê? O cara é uma fraude? Mesmo assim, era melhor investigar o cara. Não precisamos fazer isso com o cara. Olha, é sempre bom a gente saber se precisa de munição. O cara é amador. Vamos derrubar ele em 2 minutos. É um idiota. Tá bom, me convenceu. Scott, posso falar com você? Matt, eu sei o que vai dizer, então fala logo, tá? Scott, nós dois temos sido amigos, né? Você acha que eu não posso fazer isso, não é? Não é nada disso, mas aqueles caras vão destruir você naquela reunião. Não. Você acha que eu não tenho capacidade pra fazer? Não. O assunto a discutir não é o melhor. O assunto. O fim do mundo é um ótimo assunto, sabia? Não é isso que eu quero dizer. Olha, eu preciso fazer isso. Por quê? Por que você quer tanto fazer isso? Eu não vou deixar barato o que fizeram com o Todd. Isso não tem nada a ver com Todd, tem a ver com você. Você não precisa me ajudar, eu faço isso sozinho. O que você tá querendo provar, Scott? Olha só, feche a porta quando sair, eu preciso trabalhar. Tá bem. Boa sorte. Você tem que me ajudar a convencer o Scott a não ir a tal reunião. Ele não me ouve. Pelo menos pode tentar. Né? Você sabe como ele é quando começa com uma coisa. Pois é, ele é bom em começar as coisas. Terminar é que é o problema. Pode até ser bom pra ele. Não acha que ele tá se excedendo? Pode ser melhor do que imagina. Tô preocupado com ele. Tenha fé, cara. Pode ser até bom. Eu tô nessa. Pelo menos fale com ele. Você conhece aquele tal de Greg, o Derek e os amigos? É, eu conheço os caras. Eles vão se arrepender de terem deixado o Todd mal do jeito que ficou. Soube que o pai do Derek é muito rico. E daí? Aquele tal artigo da biblioteca, ele é muito bom. Ele tem tanta informação que nem vão saber o que os atingiu. Alguém tem que baixar a crista daqueles intelectuais. E esse alguém tem que ser eu. Foi mal, eu não sabia que estava acompanhado. Tudo bem, o que foi? Dá pra você vir aqui fora? Eu quero falar contigo um instante. Claro. Espera aí. Que é? Derek, o menino que vai fazer a apresentação na próxima reunião, ele é mais ou menos da sua altura e tem cabelo castanho também? É, acho que sim. Pois eu vi esse cara no bilhar com um amigo. Tava falando de você e do Greg. Tava se gabando de ter informações que iam colocar vocês dois no devido lugar na semana que vem. Olha, ele estava muito animado. Sério? E eu acho melhor saber qual é a dele, meu irmão. Talvez esteja subestimando o cara. Tá, tudo bem. Eu vou falar com o Greg amanhã, tá bom? Tá. A gente se fala amanhã. Tá. Te mandaremos a cópia amanhã. Tudo bem? E tente imprimir em negrito pra mim. É. Coloque uma margem em volta, como da última vez. Ótimo. Obrigado e até logo. E aí? Algo sobre o garoto? O que geralmente acontece quando se vasculha? A sujeira aparece. Foi apanhado dirigindo bêbado esse ano. Ótimo. Isso é ótimo. Ele fazia parte da Delta.
A fraternidade? É, mas saiu de lá há 2 anos depois que virou religioso. Pegaram ele dirigindo bêbado? Depois que entrou pra religião. Ah, mas isso é perfeito! E a minha lista já tem 9 nomes de garotas que ele namorou esse ano. Scott é um paquerador e tanto. E não são religiosas. Uma delas, Sandra Bennett. A Bennett? A prostituta do campus? Ela mesma. Tem outra por aqui? O cara tá muito ferrado. Vou conseguir mais alguns nomes antes da reunião. Ah, isso é bom. Isso é muito bom. A gente tem que usar isso. Eu acho que vai se arrepender de ter entrado nesta sala. Hipócrita. Já tinha falado isso. Eu nem sei mais o que dizer, sabia? Fiquei cansado. Acontece. Não sei não. Tô ficando velho. Oi, Matt, tudo bem? Oi, Célio. Oi, gente. E aí, tudo bom? Como é que vai? Você vai ao encontro hoje à noite? Ah, vou, provavelmente. Eu tô sabendo que seu amigo Scott vai pegar aqueles caras da filosofia. Tomara que acabe com eles. É, vai ser muito bom, hein? Porra, vai ser muito bom mesmo. Vai ser uma noite e tanto. Olha, assim que a gente chegar, a gente vai estar falando alguma coisa. Então eu, de repente, paro o carro, a gente sai. vai ser legal. Olha só, é o cara. Oi, Scott. Bom te ver de novo. Oi. Como vão, Matheus? Olha, Scott, mas a gente tá doido pra ir na reunião. Podem estar agora. Mas saiba que não vão fazer comigo o que fizeram com o Todd. Ô, Scott, quando eu falei com você naquele dia, você me parecia familiar, mas não consegui reconhecer. Você era da Fraternidade Delta, não era? Era. E daí? É um grupo festeiro. Isso foi antes de me tornar cristão. Então você não bebe mais? Isso mesmo, eu não bebo. E por quê? Contra a sua fé? Vocês já terminaram? Já. Só queríamos falar com você. Tudo bem, eu já disse. Só espero que apareçam na reunião. Aí, vai ser demais, olha só. A gente sai de mas é mesmo. 6h30, não é isso? E aí, 6? Opa, e aí? Aí 5 horas. Peraí, o que você tá falando? A gente tem que levar comida. Olha só, sábado a gente sai da igreja às 5h30 e vai pro concerto. E não se esqueça, o Scott vai fazer uma apresentação no Clube de Filosofia na quinta. Às 8 em ponto. É uma celebridade no campus agora. Parece. Cuidado, Scott. Os caras lá são feras. Eu não estou preocupado. Eu tenho informações de cocheira que o arrebatamento irá acontecer quinta à tarde, então pretendo não estar lá, só isso. Olha, diga a eles por que não aparecer. O que você tá falando? Por que tem tanta certeza de que eu estaria aqui pra contar pra Olha, eles? eu estou dizendo só isso. Eu não vou estar aqui, não. Eu vou estar com você. Você não vai comigo, eu vou de limusine. Não dá pra ir de limusine pra lá, você Olha só, sabe. o Scott tá adorando. Até mais. Onde você vai? Não vai precisar de limusine. Lá as ruas são feitas de ouro. Eu estou dirigindo. Espera aí, Matt. Você tá bem? Tô bem. Certeza? Tem. Tô bem. Olha, eu tenho notado que você vem tratando o Scott com certo desprezo. Às vezes eu particularmente não ligo pro Scott. Mas ele gosta de você. Scott não mudou muito desde a escola primária. Ah, qual é, Matt? Dá um crédito pra ele. Ele tá tentando fazer a coisa certa. A coisa certa, ele vai lá falar de um assunto controvertido do qual ele não entende nada. Ele tem boas intenções. Você não conhece ele como eu conheço. Ele vive se envolvendo em complicações e sempre sou eu que tenho que livrá-lo delas. Ele não pensa. Eu acho que a atitude dele tá errada nisso que ele tá fazendo. Pode ser, mas está me parecendo que sua atitude não está sendo uma das melhores nisso. Eu sei. Qual o problema? Sei lá, eu acho que eu tô meio chateado. Chateado? Parece que a única coisa que eu faço é ficar estudando a Bíblia. Mas o que tem de errado nisso? Você conhece a Bíblia melhor do que ninguém. É que ler a Bíblia e fazer algo com ela são duas coisas diferentes. Como assim? Você dá aula na escola dominical, você fala com uma porção de pessoas. Só assim isso incomoda você, está exigindo muito de si. Eu tenho tido sonhos estranhos ultimamente. Te avisei pra não comer antes de dormir. Eu acho que eu só tô um pouco estressado. Olha, eu vou entrar. Você vem? Não, vai lá. A gente se fala.
E aí, Scott? Tem um minuto? O que vocês querem? Ainda tá de pé o lance na quinta? Claro que estou de pé. Que bom, queremos ter certeza que o astro vai aparecer. A gente tá dando um jeito nisso. Não se preocupem, eu estarei lá. Tudo bem, cara. A gente se vê na quinta. Nos vemos na quinta. Ô, Scott, eu falei com uma amiga sua outro dia. Conhece Sandra Bennett? Ah, eu conheço. Ah, eu sabia. Ah, ela mandou um abraço. Searching all around, hidden in your spot. Suddenly you're found. This is the game we used to play. There are higher stakes these days, like a thief in the night. Place where you hide, he will come like a thief in the night. Like a thief in the night, he will come for his bride. He will come like a thief in the night. Where is Jesus now? Man of learning, he will never show. Logic won't allow him. These are the things that people say. What words will they use that day? Like a thief in the night. Place where you hide, he will come like a thief in the night. Like a thief in the night, he will come for his bride. He will come like a thief in the night. Oi, Scott. Oi, Lori. O que anda fazendo? Tem andado ocupado. Eu vi o cartaz. Agora é famoso. Que nada. Entrou de cabeça nessa, né? Eu estou apenas querendo dar àqueles caras da filosofia coisas pra pensar. Eu recebi um telefonema de um deles ontem. Derek alguma coisa. Derek Rindman. Ele fez perguntas sobre você. Ele sabia que tínhamos namorado. Ele disse que era pra uma brincadeira e pediu pra não contar pra você. Eu não falei nada pra ele. Que idiota. Eu tomaria cuidado com ele. Pareceu muito estranho. Olha, não se preocupe com isso. Ele está com saudade de casa. Você tá bem? Sim, eu estou. Adorei ver você. Boa sorte na apresentação. Obrigado, Laurie. Obrigado por me contar. Você está ótimo. Que isso, querida. Obrigada. Senhoras, por favor, aqui pela direita. Muito obrigado por terem vindo. Nós agradecemos muito pela presença. É um prazer. Obrigado. Quando o mundo irá acabar? Ô, Matt, me empresta $1. Eu tô com sede. Você já me deve 20. Então eu vou dever 21. Tá. Ué, o Scott não tá com você? Não, ele foi pro quarto dele estudar. Ele tá ficando nervoso. Vai ser embaraçoso. Ele está determinado a fazer. Vão trucidá-lo. O que você tá fazendo? Tô terminando a minha aula da escola dominical. Aula pra que faixa etária? Adolescentes. Estão interessados na Bíblia. Pegou pesado nessa aula, hein? As duas estradas, Mateus 7:13 e 14. Porque estreita é a porta que conduz para a vida e são poucos os que entram por ela. Isso vai chamar a atenção deles. Já pensou nesses versículos? Realmente pensou no significado? Quando tudo estiver dito e feito, só algumas pessoas chegarão ao reino dos céus. E o que eu tô fazendo a respeito? Nada. O Scott está.
Pelo menos tentando. Eu tenho sido muito duro com ele, né? Bem. Oi, Scott. O que você quer? O que você tá fazendo? Estou decorando os versículos. Eu não quero chegar lá despreparado. Eu sei que eu tenho sido muito duro com você ultimamente e sinto muito. Não importa. Tem certeza que quer fazer isso? Claro que eu tenho. É a minha chance. Chance de quê? De me vingar. Scott, a ideia não é pregar pros caras pra se vingar deles, e sim tentar resgatá-los, esqueceu? Não faremos resgate algum sentados em nossos quartos lendo a Bíblia a noite toda. Eles vão zombar de você como zombaram do Todd. Eu não posso ficar sentado sem fazer nada. Agora, se não se importa, eu tenho que estudar mais. Tá legal, tá legal. Eu espero que não lhe cortem a cabeça. Sai! Eu, hein? Eu tô achando que vamos receber uma boa plateia hoje na reunião. Não era melhor colocar mais cadeiras? Não, isso é ótimo. Com as pessoas de pé, ele vai se sentir mais pressionado. Ele tá vindo aí. Oi, Scott. O que foi? Vai ser uma grande noite e vai muita gente. Quanto mais melhor, não é? 8 horas, não é? Eu não esqueci da hora. Eu só tô te lembrando. Não se atrase. Ah, Scott, pegue o Jamie na casa dele. Ele não pode dirigir. Perdeu a carteira por dirigir bêbado. Ele tá perdidinho. Aí, tá lotado. É melhor a gente ir. Eu vou ficar. Não vai entrar nessa de novo, não é? Eu não vou. Ele precisa do nosso apoio. Ele não merece. Você parece tão idiota às vezes. Tá legal, eu sou um idiota. Tá, então eu vou sem você. Scott, a reunião começa daqui a 10 minutos. Já devia estar lá. Eu não posso apresentar. O quê? Eu não estou preparado. Eu acabei de vir de lá. Tem um monte de pessoas esperando para ouvir sua apresentação. Eu não posso ir. Scott, você tem que ir. Eu não posso. Não pode deixar as pessoas esperando. Eu não posso ir. Mas você tem que ir. Você não sabe das coisas que eu andei fazendo. São muito ruins. Eu teria vergonha de contar. Mas mesmo assim tem que ir. Você tem que ir por mim. O quê? Você tem que ir no meu lugar. Eu não posso ir. Olha, você estava certo. Eu estava errado. A minha atitude estava errada. Eu me senti culpado o dia todo. Mesmo assim tem que ir. Você tem que me ajudar, Matt. Eu não quero saber. Você tem que superar isso. Eu não posso. Eu tenho que agir direito com o senhor. Scott! Você tem que me ajudar, Matt. Por favor. Eu não posso ir até lá. Tudo bem, eu vou. Eu vou com você. Matt. Eu sinto muito. Eu também. O idiota não chegou. Ele vai se ferrar. Olha só, tem muita gente. Tenho certeza. Eu também acho. E eu acho que ele não vem. Eu acho que ele não vem mesmo. Ele tá com medo, isso sim. Também acho. Então, eu disse pra você. Com licença, né?
Com licença, podem me dar atenção um minuto, por favor? Meu nome é Matt Hewitt e eu sou amigo do Scott, o rapaz que eu deveria falar para vocês esta noite. Devido a alguns problemas com o Scott e a um grande mal-entendido, Scott não poderá fazer sua apresentação hoje. Já entendi. Eu vim para pedir desculpas pelo Scott. Ele pede desculpas pelo transtorno que possa haver causado. O que houve? Ele ficou com medo? Scott apenas não está pronto para fazer a apresentação. Ele se apavorou, é mole? Ele parecia bem confiante quando nos desafiou. Olha, o que realmente aconteceu foi que eu encontrei um trabalho escrito por um aluno, Jeffrey Bartell, há 50 anos. Do que tratava? Bartell fez uma tese apresentando versículos bíblicos que achava que nos diziam quando o mundo iria acabar. Scott encontrou o trabalho e achou que seria um bom tema para debater aqui. Infelizmente, ele achou que não estava suficientemente familiarizado com o assunto para falar a respeito hoje. E você está familiarizado com o tema? Como disse? Perguntei se está familiarizado com o tema. Familiarizado com o quê? Com o tema. Bom, eu estudei bastante, depois eu fiz meus próprios estudos, então eu... Gostaríamos de ouvir. Não está entendendo. Eu só vim aqui para dar o recado do Scott. Você é cristão, não é? Sou. E os cristãos devem estar preparados para defender sua crença, não é? Deve sim, mas... Queremos ouvir. Olha, eu sinto muito pelo mal-entendido que aconteceu, mas eu não estou disposto a discutir o tema. Temos um típico cristão. Fazem essas afirmações sobre céu e inferno e dizem que precisamos de Jesus para nos salvar, mas só vão até aí. A maioria não sabe grande coisa sobre sua fé. Olha, minha senhora... Não, olhe você. Viemos aqui para ouvir um debate sobre quando o mundo irá acabar e não para perder tempo. O seu amigo devia ter pensado nisso antes de ter se comprometido. Então, se está a par da informação, nos conte, porque foi para isso que viemos aqui. Quem é a atacante? Não sei, mas estou adorando. Eu não quero discutir esse tema. Vocês não acreditam em Deus, quanto menos na Bíblia, como sendo a palavra de Deus. Não aceitam nada do que eu tenho a dizer, de que adianta? Muito bem. Daremos a você 2 créditos. Existe um Deus e a Bíblia é a palavra de Deus. Pronto, agora não tem mais desculpas. Nos diga quando o mundo irá acabar. Nós queremos saber. É isso aí, também quero saber. Antes de tudo, ninguém sabe o dia e a hora que Cristo irá voltar e quando o mundo irá se acabar. A Escritura deixa isso claro. Foi o que eu imaginei. Porém, a Bíblia diz que poderemos reconhecer os tempos e a estação que cercam sua vinda. E as condições estão oportunas para esse evento ocorrer. E agora vai nos dizer que esse tal de Bartell fala disso em virtude das doenças e da imoralidade estarem se disseminando e por haver guerras e rumores de guerras e mais terremotos do que tivemos antes. Por isso Jesus chegará em breve. Já ouvimos isso antes. Não. Sim, Bartell fala nisso tudo, mas o trabalho dele é bem mais profundo do que isso. Acontece que para Bartell, a Bíblia é o maior livro já escrito. Sua mensagem é tão simples que pode ser resumida em alguns versículos e ao mesmo tempo é um livro de tanta profundidade que pode se passar a vida estudado e jamais descortinar toda a sua verdade. A teoria de Bartell sobre quando acha que o mundo irá se acabar começa com um versículo que leu em Isaías capítulo 46, onde a Bíblia diz que Deus declara o fim desde o princípio. Em Isaías capítulo 48, uma passagem similar aparece. Para Bartell, esse foi um pensamento interessante e isso conduziu ao início, ao Gênesis capítulo 1, a história da criação. Bartell estudou tal capítulo e começou a se fazer a seguinte pergunta: por que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? Provavelmente para jogar golfe com meu pai. Pode nos parecer uma coisa trivial, mas incomodou a Bartell. Eu aprendi na escola dominical que foi para estabelecer a semana de trabalho. Bartell não acreditou nisso. Ele achou que não era isso e passou muito tempo pensando na questão. Por que Deus levou 6 dias para criar o mundo quando poderia ter feito isso num segundo, num piscar de olhos? Mas não, ele levou 6 dias. Por quê? Bartell começou a estudar as palavras dia e dias na Bíblia e encontrou algumas passagens muito interessantes relativas a isso. Ele concluiu que talvez Deus estivesse indicando ao homem quanto tempo ele teria na Terra. Deus tem que punir os pecados e ele irá cumprir sua palavra. Essa não. Lá vem ele. Papo de Bíblia. Vão começar a usar a tática assustadora. Cuidado, gente. O papo de inferno tá começando. Olha, gente, eu já disse pra vocês, eu não vim aqui pra debater isso. É isso mesmo. Não há o que debater. Isso é estupidez. Espere aí. Que base Bartell forneceu para que pensasse assim? Vamos! Bartell afirma que a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, é cheia de prenúncios. Acontecem fatos na história que também ilustram algo que irá acontecer no futuro. Por exemplo, quando Abraão sacrifica o seu filho Isaque,
Tal fato realmente aconteceu, mas também ilustra o que Deus faria com seu filho Jesus na cruz, oferecendo-o para pagar pelos pecados do mundo. Então, por que Deus levaria 6 dias para criar o mundo? É uma pergunta interessante. Seria uma ilustração de algo que precisamos saber? Bartel acha que sim. Em 2 Pedro 3,8, e o contexto se refere à segunda vinda de Cristo, a Bíblia diz que um dia com o Senhor são 1000 anos, e 1000 anos representam um dia. O Salmo 90 diz que 1000 anos aos olhos de Deus são como se fosse ontem. Então, poderia ser que 6 dias de criação indicassem para nós que o tempo do homem na Terra seria em torno de 6.000 anos e que o 7º dia de descanso ilustrasse o reino milenar, quando Cristo voltaria à Terra para estabelecer seu reino na Terra, um tempo de justiça e de paz. Bartel documenta em sua tese como os estudiosos da Bíblia calcularam desde a época de Adão, o primeiro homem, a primeira vinda de Jesus Cristo. São aproximadamente 4.000 anos. Se esse for o caso, estaríamos vivendo o final do que o Novo Testamento chama de os últimos dias. Olha, agora eu tô com medo. A gente vai queimar no inferno, não é? Esse tal de Bartel deve ter fumado umzinho quando escreveu isso. Gente, eu só vim até aqui para dar um recado do Scott. Eu já disse que eu não devia ter levantado a questão. A teoria de Bartel não é comprovável. Eu lamento o transtorno. Tenham uma boa noite. Um momento. Você disse que Bartel especificou as passagens que apoiam sua teoria. Lamento, senhora, mas o sermão acabou. Espere, eu costumava frequentar reuniões do Clube de Filosofia quando era aluna daqui. Nós, pelo menos, dávamos à pessoa a chance de expor sua tese. As reuniões ainda são democráticas. O que é isso, gente? Isso tudo é besteira. Continue, meu jovem. Pode se expressar. O que o senhor Bartel falou? Eu não estou querendo defender nada aqui. Ora, vamos. Eu não mordo. Ele pode morder, mas eu não. Bartel enfatiza a questão de como Deus lida com o tempo na Bíblia. E quando Deus mede o tempo, ele o faz por sétimos. Deus criou o mundo em 7 dias, sendo que o 7º dia ele fez o dia do descanso. De acordo com a lei do Velho Testamento, os judeus são obrigados a descansar a cada 7 dias. E mais, na 7ª semana depois da Páscoa, eles comemoram uma grande festa e um descanso. O 7º mês talvez seja o mais importante, quando eles comemoram 3 de suas maiores festas e um descanso. A cada 7 anos, há um descanso para a terra, e a cada 49 anos, que é 7 vezes 7, eles comemoram um ano de jubileu, que é um ano de descanso para a terra e de liberdade para o povo. Então fazia sentido para Bartel que Deus tenha estabelecido o período de 7.000 anos para o homem habitar a terra, sendo que os últimos 1000 anos seriam um tempo de descanso, quando Jesus retorna para estabelecer seu reino na terra. Apocalipse, capítulo 20. Bartel está certo quando afirma que quando Deus lida com o tempo, ele o faz por sétimos. É o sistema de maior predominância na palavra de Deus. Grande coisa. Deus sabe que 7 é um número de sorte, daí? Olha, a segunda vinda de Cristo é o dia mais importante no calendário de Deus. Bartel estava convencido de que Deus queria que soubéssemos quando seria, inclusive a época. Mas ainda não citou nenhuma passagem específica que o Sr. Bartel tenha se referido. Ah, Matt, claro. Por favor, nos cite as passagens antes de irmos embora, tá bom? O quê? Passagens que não farão sentido para vocês, das quais irão zombar? Não, obrigado. Por favor, Matt. Queremos rir. Vamos ouvir as passagens. Break, Matt. Querem passagens? Tudo bem, eu vou lhes dar umas 2 passagens. A primeira está em Oséias. Oséias é um profeta no Velho Testamento. Você lembra dele, não é, Greg? No capítulo 6, ele fala de Israel, o povo escolhido por Deus que sempre o rejeitava. A nação ia ser destruída, mas no versículo 2 ele diz: depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. O que significa isso? Vejam, quando Jesus veio, Israel o rejeitou como seu Messias, então ele espalhou sua nação pelo mundo todo. Então por 1900 anos não houve nação de Israel. Mas Deus diz que depois de 2 dias ou 2000 anos eu os revigorarei, e então Israel viverá diante de mim. Podemos ver isso já acontecendo. A nação espalhada de Israel foi reunida diante de nossos olhos. Em 1948, Israel se tornou uma nação novamente. Isso é muito importante. Porque Deus está revigorando essa nação de Israel e ela revive diante dele, porque Jesus está voltando para restabelecer o seu reino. Vocês por acaso já conheceram um canita, hein, Frank? E um amorita? Não. Porque eles foram inimigos de Israel e não foram preservados. Os judeus foram porque foram o povo escolhido por Deus e ele deve cumprir suas promessas de reino que fez a eles. Mas os judeus continuam a rejeitar Deus. Por quanto tempo? Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Os eventos da segunda vinda podem estar para começar. Bartel vê o mesmo prenúncio em Êxodos 19, versículo 11, quando Deus disse a Israel para se limpar e aguardar 2 dias, porque eu descerei no 3º dia diante de toda a nação. Em João, capítulo 11, Lázaro, um judeu, havia morrido e Jesus espera 2 dias até ressuscitá-lo dos mortos. Por quê?
Bartel diz que isso ilustra como Deus estava para dar as costas à nação de Israel durante os próximos 2000 anos ou 2 dias, e que ele iria recomeçar a tocar o resto do mundo através da igreja do Novo Testamento. O que ele fez? Deus não joga tudo isso aí para ocupar espaço. Talvez Bartel esteja certo e Deus esteja tentando nos dizer algo. Tá perdendo sua plateia, amigo. Tudo bem. Vocês querem mais uma passagem? Bartel diz que em Mateus capítulo 17, versículo 1, Jesus toma 3 de seus apóstolos, Pedro, João e Tiago, os leva para uma montanha longe dos outros. Agora, o que acontece lá? Jesus se transforma diante deles e eles têm uma visão de sua segunda vinda gloriosa. Eu deixei de lado as primeiras 3 palavras da descrição do primeiro versículo, quando a escritura diz, depois de 6 dias, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João para uma montanha longe do resto do grupo. Por que Deus coloca isso? Será que estaria ocupando espaço de novo ou talvez esteja tentando nos dizer algo que precisássemos saber? Lembrem que o tempo de Adão a Cristo são 4.000 anos ou 4 dias. O tempo do período da igreja poderia ser cerca de 2.000 anos ou 2 dias. Então poderia isso significar que algum tempo depois de 6 dias ou 6.000 anos, Deus irá revigorar Israel e cumprir suas promessas àquela nação. Breve, muito breve, haverá um tempo de julgamento nessa terra como nunca houve antes, antecedendo a volta de Cristo que a Bíblia chama de a Grande Tribulação. E adivinhe o que é? Um período de 7 anos. Confusos? Querem mais? Olha, eu acho que esse tal de Bartel leu um pouco demais nas entrelinhas, não acha? Ou talvez Bartel ache que Deus esteja tentando nos dizer algo. Deus já julgou o mundo uma vez nos tempos de Noé, lembram? Em Gênesis 6, nos diz que havia uma grande explosão populacional naquela época e a terra estava corrompida e cheia de violência. É parecido com os tempos de hoje. Ele exterminou toda a população com uma inundação e somente 8 pessoas sobreviveram. Deus julgou as cidades de Sodoma e Gomorra, não é? Por causa dos pecados, do homossexualismo e das perversões lá existentes. Parece com os dias de hoje? Ele arrasou com toda a cidade e somente 3 se salvaram por lá. Em ambos os casos, os que não tinham fé foram tomados de surpresa, mas os crentes não foram. Eles sabiam que o julgamento estava por vir. Tá legal, tá legal. Pra mim já chega dessa matemática bíblica. Pra que serve? O que o Bartel tá querendo dizer? O que Bartel está dizendo é que nosso tempo está para acabar. Ele acha que essa existência atual não irá continuar para sempre e que muito em breve Israel irá reconhecer Jesus como seu Messias e Cristo irá voltar à Terra para restabelecer seu reino. E você, Matt? Acredita que essa teoria de Bartel seja verdade? Eu já disse que a teoria não pode ser comprovada. Eu nem queria falar a respeito. Você acredita? Acha que esse tal de Bartel está certo e que o mundo vai mesmo acabar? Eu já disse. Eu não queria falar a respeito. Acredita que seja verdade? Eu quero saber. Anda, fala logo. Eu não sei. Pode ser. Mas disso eu sei. O fim do mundo acontece todos os dias para algumas pessoas porque elas morrem. E se a pessoa não tem uma relação pessoal com Jesus Cristo, ela irá passar uma eternidade consciente no lago de fogo longe da presença de Deus. Disso eu tenho certeza. O que faz disso uma questão muito séria. Mas há muitas religiões no mundo. Por que acha que a sua está certa? Não, Derek. Há muitos nomes para as religiões do mundo. Mas todas elas estão numa só categoria. Cada religião, a não ser o cristianismo bíblico, ensina que a pessoa pode ser salva por seu próprio mérito, sendo boa e realizando certos rituais. Mas a Bíblia nos ensina que ninguém pode estar certo aos olhos de Deus por realizar bons atos, Romanos 3:20. E que todos pecamos e carecemos da glória de Deus, Romanos 3:23. Nós precisamos entender que o padrão bíblico para entrar no reino dos céus é ser perfeito. Totalmente sem pecado ou justo, conforme a Bíblia diz. Se isso é verdade, ninguém vai entrar no reino dos céus. Ninguém é perfeito. Nem mesmo você. Isso mesmo. Por isso, tanto você quanto eu precisamos de Cristo. Todos nós. Pois quando Jesus viveu na terra, ele viveu uma vida de perfeição. Ele jamais pecou porque era Deus. E então ele morreu na cruz para pagar por nossos pecados, ressuscitou dos mortos e Deus recebeu Cristo de novo. Por quê? Não foi porque ele era um homem bom, mas porque ele cumpriu a exigência de ser perfeito. Jesus era justo e somente os justos herdarão o reino dos céus. Então, se Deus não baixou o padrão até para o seu próprio filho, por que havemos de pensar que o fará por nós? Milhões de pessoas andam por aí achando que vão para os céus por levarem o que pensam ser uma vida de bem. E levarão um choque, porque isso não basta. Deus tem um padrão de perfeição absoluta. E porque apenas Jesus é perfeito, é somente quando nos comprometemos e recebemos Jesus como nosso Senhor e acreditamos no que fez por nós na cruz que nos livramos de nossos pecados. Por isso, ele merece todo o crédito. E é por isso que tanto você quanto eu precisamos de Cristo. Desculpe, mas eu acho que não sou tão crédulo quanto você. Jesus Cristo quer lhe dar a vida eterna, Derek, além de um propósito para sua vida hoje. Eu declino.
É sua escolha. Derek. Gente. Me avisem se tiverem respostas melhores para a eternidade. Algo que nos ofereça uma verdadeira esperança. Ou preferem nem pensar nisso? É claro que se já tem respostas para isso, não precisamos nos preocupar. Mas se o que a Bíblia diz é verdade, nossa vida eterna está em jogo e vai depender do que fizermos com Jesus Cristo em nossas vidas. Se o rejeitarmos, então ele irá nos rejeitar. Mas se humildemente o recebermos, viveremos a seu lado nos céus eternamente. Eu espero que pensem nisso. E é melhor que seja rápido, porque se o que Bartel diz estiver certo, o nosso tempo está acabando. Senhor, eu não sei como é que eu fui terminar ficando nessa situação. Eu não estava procurando problemas. Por favor, meu Deus. Eu não queria discutir nem debater. Eu oro para que algo tenha sido dito em sua glória. Por favor, Senhor. Matt! O que é? Precisamos de você. Nós precisamos. Você os tocou. Há vários cristãos lá e estão compartilhando sua fé, estão conversando sobre Jesus. As pessoas querem falar com a gente. Tá brincando? Eu não tô brincando, eu tô falando sério. Vem logo. Você vai ver, foi um fenômeno. Anda logo, vamos lá. Peraí, só um minutinho só, tá? Eu já vou. Com licença, me desculpe, minha senhora. Será que eu posso falar com a senhora? A senhora foi meio dura comigo lá dentro. Eu achei que poderíamos conversar em particular por algum instante. Eu achei que fez um excelente trabalho ao apresentar a informação esta noite. O quê? Eu disse que realizou um excelente trabalho ao apresentar a informação esta noite. A senhora é a mesma mulher que estava na reunião do Clube de Filosofia, não é? Era eu mesma. Eu tô meio confuso. Talvez isso ajude. Acontece que aquela tese que você com tanta relutância defendeu hoje à noite é muito especial para mim. Deus usou a mesma tese para fazer entrar a luz da eternidade no coração de uma jovem bastante obscurecida há muitos anos. Eu vim para essa universidade em 1949. A vida na universidade era nova e emocionante e eu estava livre de toda a pressão que meus pais haviam exercido em mim a respeito de Deus. Eu tinha ouvido a verdade, mas eu queria viver minha própria vida e me vi perdida num mundo bastante obscuro e confuso. Mas Deus é tão leal. Ele não apenas utilizou a tese de um estudante tímido para iluminar a minha alma, como me deu um marido temente a Deus. Quer dizer que a senhora e... Sim, eu e Jeffrey. Depois de ter conhecido Jesus, graciosamente o Senhor criou o amor em nossos corações. Jeffrey tinha uma grande preocupação com o que havia escrito. Como alguém poderia falar em nome de Deus, ele dizia. Sua esperança era de fazer com que as pessoas pensassem sobre a eternidade e que recebessem Cristo antes que fosse tarde. Você deve lembrar que Israel só havia se tornado uma nação novamente no ano anterior, em 1948. E havia uma grande expectativa no ar. No entanto, o Senhor usou o que ele havia dito. Estudantes fizeram centenas de cópias e uma pequena renovação foi iniciada aqui mesmo nesse campus. Quando eu vi aquele cartaz ontem, alguma coisa me disse que eu precisava ir àquela reunião. Quando mencionou que havia encontrado a tese de Jeffrey na biblioteca, eu sabia o que havia lido. Eu queria ver o que aconteceria se alguns dos pensamentos de Jeffrey fossem revelados. Nem sempre sou tão insistente. A senhora e Jeffrey ainda estão juntos? Não, ele está ao lado do senhor há 5 anos. Sinto muito. Não sinta. Ele viveu uma vida feliz, sempre servindo ao senhor. Depois que nos casamos, mudamos para um lugar a 500 quilômetros daqui e vivimos numa pequena cidade, desfrutando de nossa família, nossa igreja e servindo ao senhor. Olha, eu não quero detê-lo por mais tempo. Volte para lá. Muita gente esperando para falar com você sobre essas coisas. Foi um prazer conhecê-la. Catherine. A colheita está chegando ao fim, Matt. Faça o que puder para transmitir a mensagem de Cristo. Eu entendo. Realmente precisa voltar para lá. Adeus. Catherine, uma última coisa. Ele acreditava em sua teoria? Ele acreditava na possibilidade.
Eu gostaria de tê-lo conhecido. Ele adoraria conversar com você. Eu tenho uma foto de Jeffrey, se quiser ver. Eu adoraria. Foi tirado uns 2 anos antes dele morrer. Moramos numa fazenda. É um lugar muito bonito. Eu não acredito. É ele. Quem? O fazendeiro dos meus sonhos. Ele é o fazendeiro dos meus sonhos. Eu tenho outra foto dele aqui. Você tem certeza? Tem certeza que é ele? Tenho. Ele é tão familiar. Tem certeza? Você sonhava sempre com ele? Exatamente. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 11, 12. Tá colocando sua fé numa coisa que nunca viu. Mas não é uma fé cega. Podemos provar que Deus existe. Mas onde? Eu não vejo nenhuma prova. Onde ele está? Deus é espírito, não pode vê-lo. Vai ver que está se escondendo. Anda, Deus, apareça e se mostre como um homem. Aqueles caras não vão querer ouvir sobre essa história. Por que não? Pra começar, é muito controvertido. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Temos que usar isso. Eu acho que ele vai se arrepender de ter entrado nessa sala. Hipócrita. A colheita está chegando ao fim, Matt. Faça o que puder para transmitir a mensagem de Cristo. Acontece que para Bartel, a Bíblia é o maior livro já escrito. Sua mensagem é tão simples que pode ser resumida em alguns versículos e ao mesmo tempo é um livro de tanta profundidade que pode se passar a vida estudado e jamais descortinar toda a sua verdade. Há vários cristãos lá, estão compartilhando a sua fé, estão conversando sobre Jesus. Vem, eles estão querendo falar com a gente. O que é isso, gente? Isso tudo é besteira. Por que Deus levou 6 dias para criar o mundo quando poderia ter feito isso num segundo? No piscar de olhos. Mas não, ele levou 6 dias. Por quê? Ih, agora eu tô com medo. A gente vai queimar no inferno, não é? Eu não quero saber, você tem que superar isso. Eu não posso! Eu tenho que agir direito com o Senhor. A colheita está chegando ao fim, Matt. Faça o que puder para transmitir a mensagem de Cristo. Jesus Cristo quer lhe dar a vida eterna, Derek. Além de um propósito para sua vida hoje. Eu declino. A escolha é sua.